Deus, e nesse momento, quando nós vamos aqui compartilhar, Senhor, a respeito do nosso projeto, quando nós vamos falar um pouco mais também da sua palavra, naquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor, nessa manhã, eu te peço que o teu Espírito fale, Senhor, e que o Senhor, ao falar, edifique cada um de nós. Que nessa hora, Senhor, nós possamos ser consolados, exortados, mas também sejamos fortalecidos, animados, encorajados pela tua palavra. É a minha oração, Senhor. Declaro, Senhor, que esse ambiente está aberto para o Senhor. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que há sede, há fome abundante, Senhor, em cada um de nós. Declaro, ó Espírito Santo, bendito, excelso, glorioso, majestoso, lindo, tremendo. Tu és bem-vindo. O lugar de honra, Senhor, no nosso meio te pertence. O Senhor tem liberdade para tocar, Senhor, cada uma das nossas vidas. Ó Senhor, e além de tudo aquilo que temos ministrado na tua palavra, eu te convido, Senhor, a ministrar de maneira peculiar, individual, ó Deus, na vida de cada um de nós, conforme a nossa necessidade nessa hora. É a minha oração em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém para essa oração? Amém. Amém. Irmãos, eu disse aqui de manhã, não querendo tomar tempo, mas na terça-feira, nós tivemos uma reunião na empresa onde eu trabalho e ali nós fomos desafiados a construir uma escala para entrar mais cedo durante essa semana e abrir para o público e abrir a agência hoje também, né? Os irmãos, vocês se sabem, por poucos dias eu ainda sou gerente de banco e a Caixa Econômica está pagando essa conta inativa. Alguns de vocês devem ter isso aí para receber e os clientes estão indo na agência mesmo. Hoje as agências abriram até as 15 horas. Então eu tive que ir. E isso foi um sofrimento no meu coração. Por que recebemos a notícia de última hora? Porque preciosismo mesmo. Porque a notícia era para ser dada pela pessoa do nosso presidente da República e em conjunto com o presidente da empresa, né, o senhor Gilberto Occhi, em rede de cadeia nacional ao vivo. Então a notícia ficou sendo, até a última hora, vocês devem ter visto aí no Facebook os calendários falsos que andaram divulgando, de quando ia pagar. Alguém viu isso? Vocês viram. Divulgaram vários calendários, essa porta tem que permanecer fechada. E eu peço para as pessoas se assentarem, o Pedro sentar, o Lucas sentar, o Felipe sentar. Até o Kaique, entre, por favor, e sente, porque agora ninguém vai vender aí, filho. Entre e sente. Pode até apagar a luz da cozinha, que a gente está em paz. Nós vamos ouvir a palavra agora, amém? E eu não construí expectativa de ministrar para os irmãos. Os irmãos que sabem aqui da igreja local, os irmãos sabem que eu estava com muito desejo de ministrar a palavra para os irmãos aqui. Vim até me programando em algo, até larguei o esboço ao saber que eu ia trabalhar no sábado. Mas o Espírito Santo é tão bom e Ele te ama tanto. Quantos se sentem amados por Deus aqui? Amém? E Ele é bom o tempo todo. Que nessa manhã o Senhor me deu uma palavra e Ele veio falando comigo. Mas ao ouvir aqui o pastor Alexandre Claudino ministrando sobre o poder do vazio, eu queria embalar nessa onda e acrescentar um pouquinho mais. Então minha palavra aqui vai ser aquela reticências no assunto, amém? E eu intitulei essa palavra, o título que eu dei para essa palavra é essa aqui, ó. Minha pequena parte sob o favor de Deus. Diga isso. Minha pequena parte sob o favor de Deus. Há uns dias atrás, ministrando aqui para a igreja, a respeito do ciclo de 7 anos, e estudando isso na palavra de Deus, o Senhor nos mostrou algo muito lindo na palavra de Deus, que e eu quero que você preste atenção, porque essa palavra é para ser bem breve mesmo, e eu quero mergulhar no projeto para que nós possamos compreender o que vamos fazer como igreja, amém? Mas, quando nós ministramos aqui a respeito do primeiro ano de um ciclo, segundo ano de um ciclo, terceiro ano de um ciclo, de toda a história que nós construímos debaixo ou dentro, ou inserido no propósito de Deus, a partir do momento que nós
conhecemos a Cristo e iniciamos coisas novas na nossa vida. Então eu dizia para os irmãos que é um ciclo de vida que se inicia quando você se casa, quando um filho nasce, e várias coisas dessa maneira foram ministradas nesses dias. E quando nós estávamos ministrando sobre o 8º ano, passei isso bem batido aqui na igreja, mas eu acabei aplicando isso que eu vou dizer para os irmãos agora, a um contexto de ofertório na semana seguinte. E eu disse isso lá no encontro de pastores também. O Senhor mostrou o seguinte: Jesus, na sua primeira multiplicação de pães e peixes, presta atenção, eu vou lançar aqui para os irmãos 4 textos bíblicos para te desafiar a viver por fé e nós colhermos de Deus aquilo que Ele tem reservado para nós neste semestre. Eu quero fazer uso de 4 textos bíblicos, este é o primeiro. Jesus, quando Ele multiplicou pães e peixes pela segunda vez, porque Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes. Os irmãos sabem que a Bíblia descreve que a primeira multiplicação Ele pegou 5 pães e 2 peixes. E foi um menino no meio do povo. A Bíblia diz que havia ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E o Senhor disse, olha, como nós vamos alimentar todo esse povo? Então a criança trouxe ali 5 pães e 2 peixes. O Senhor fez um milagre. Aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram 5 homens, fora mulheres e crianças. Toda a vida eu ouvi que é uma multidão, alguma coisa em torno de 12.000 pessoas, foram alimentadas pela generosidade daquela criança. Veja bem, o que eu quero dizer dentro dessa minha parte de baixo favor de Deus, o meu tema aqui é fé. Amém, amados? O meu tema é fé, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Essa é a primeira multiplicação de pães e peixes, mas é sobre a segunda que eu quero colocar um foco de luz aqui para nós percebermos. Se por um lado, na primeira multiplicação de pães e peixes, o que foi colocado na mão de Jesus para ser multiplicado, a porção foi trazida por uma criança. Na segunda multiplicação de peixes, está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, quem trouxe os pães para que Jesus multiplicasse, não deixa o seu irmão do lado dormir não, dá uma olhadinha de vez em quando para ele, e dá uma cotovelada nele, se ele está fechando os olhos. Fala para ele chegar o bumbum mais para trás. Se você gentilmente não ficar levantando, mas você pode servir a ele um copo de água fresca, para que ele seja renovado, amém? Os irmãos estão todos aqui comigo? Eu quero te abençoar com essa palavra. A segunda multiplicação Jesus fez sobre a porção dos discípulos. Amém? A segunda multiplicação Jesus multiplicou, a Bíblia diz, 7 pães e alguns peixinhos. E essa porção quem trouxe foram os discípulos. Quem são os discípulos para nós da igreja em cela? Os discípulos para nós são as pessoas que vieram nessa imersão. Os discípulos são os líderes de cela. Onde estão vocês? Deixa eu ver. Os discípulos são aqueles que permitem que a sua casa seja aberta para que uma célula aconteça ali. Quantos são anfitriões aqui? Deixa eu ver. Tem células na sua casa? Tem alguns. Os discípulos são os líderes em treinamento. Quantos estão sendo treinados e vão multiplicar esse ano aí? Deixa eu ver. Poucos líderes em treinamento. Então temos um desafio. Amém? Cadê o Oscar? Ah, tá ali. Tá ouvindo aí, Oscar? Amém. E os discípulos são anjos da guarda. Eu desafiei os pastores e falei assim, ó, diga na sua igreja que os anjos podem vir. Na verdade, o nosso encargo, irmãos, ao dizer isso, é para que toda a igreja venha, toda a igreja daqueles que querem edificar o reino. Amém? Nós somos a minoria, mas nós somos uma minoria que vai fazer um grande trabalho, amém? Que você veja, nem toda a igreja está aqui. Mas você que veio, para mim, a leitura que eu faço, você está dizendo assim, pastor, eu quero ser encontrado por Cristo na condição de discípulo. O discípulo é aquele que continua o trabalho. Amém? Veja bem, irmãos, a segunda multiplicação Jesus fez com a porção destes. A segunda multiplicação o Senhor fez com a nossa porção, com aquilo que nós podemos oferecer para Ele. Mas preste atenção, não é muito. Eu e você não temos muito a oferecer. Veja o que o pastor Alexandre Claudiano estava ministrando para nós. Poder do vazio. Eu achei muito interessante ele nos comparar com a banana podre.
Achei tocante isso, particularmente. Sim ou não? Primeiro jogou para baixo, mas para depois encher a nossa bola. Sim ou não? Mas essa é que é a verdade. Porque só tem alguém que não tem. Amém, irmãos? Agora, o que eu acho interessante dessa passagem, e o que eu tenho visto nesse texto, que Deus tem falado, eu tenho meditado com frequência nessa passagem, é que a Bíblia diz algo interessante. A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e ele pergunta assim: quantos pães tendes? E aí os discípulos respondem: olha, nós temos esses 7 pães aqui. E Jesus então trouxe esses 7 pães, multiplicou, não lembro qual que era o tamanho da multidão, Rogério. 3, 4 mil. Então é uma multidão um pouco menor. Na mesma ordem de grandeza, talvez alguma coisa em torno de 10, 11, 4 mil homens. Amém? Imagina o homem com a sua esposa. O homem era contado, o chefe da família. Está com a sua esposa, pelo menos uma criança, nós temos aí facilmente 10 mil pessoas. Amém? Essa segunda multiplicação o Senhor fez usando a porção dos discípulos, nós que aqui estamos. Eles trouxeram esse pão e Jesus multiplica, alimenta aquela segunda multidão. E a Bíblia diz, da mesma maneira que da primeira, a primeira vez sobraram 12 cestos. Nessa segunda vez sobraram 7 cestos. Amém? Mas o que a Bíblia conta de interessante é a continuação do texto, que diz a Bíblia que eles cruzaram para um outro lado da lagoa de Genezaré. E Jesus foi ali ministrar num outro culto. Amém? Quando Jesus estava ali ministrando sobre o fermento dos fariseus, um discípulo olhou para o outro e falou assim: ele deve estar falando a respeito do pão que nós esquecemos, porque ele está falando de fermento. Entenderam a associação que eles fizeram na cabeça? Jesus está falando de fermento, ele deve estar mandando aqui uma indireta, porque nós esquecemos de trazer os 7 cestos de pães que sobraram da multiplicação. Ninguém lembrou no final do culto de pegar os 7 cestos de pães cheios que sobraram no final da celebração e colocar no porta-mala para levar para o outro culto. Você já saiu de um culto onde você sai com fome no sábado, passa no Habib's, você está com tanta fome que você pede 100 esfirra. Você e mais 8 amigos. Aí vocês comem 70 esfirra, sobra 30 esfirra. Aí você coloca aquela esfirra em cima da mesa, todo mundo vai dormir, ninguém guarda. O fato é que no domingo você vai no culto de novo. Quando chega todo mundo, a tropa novamente na sua casa, todo mundo com fome, alguém fala assim: nós vamos comer aquelas esfirras do Habib's que sobraram de ontem. O que aconteceu com elas? Está tudo cheio de formigas, as esfirras de carne. E aí o que vocês fazem? Jesus começa a falar a respeito de fermento. E alguém fala assim: deve estar mandando uma indireta no nosso desperdício. Porque nós não acondicionamos direito os pães que ele multiplicou. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas é interessante que a Bíblia diz então que um discípulo, ele vai lá ao seu carro e ele acha no porta-luva mais um pão. Então eu vou convidar você a olhar na sua casa isso aí, não vou abrir agora não. Mas o que é interessante é que esse pão ele não foi trazido para o culto. Então esse pão, os 12 tiveram que repartir entre si, porque esse pão não foi trazido ao Senhor para que fosse multiplicado no ambiente de culto. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou dizendo? Então os 7 pães que eles tinham, na verdade eram 8. 7 saíram do porta-luva, entraram no culto, se tornaram 7 cestos. O Senhor multiplicou para 10 mil comeram em abundância e ainda sobrou. Esse que não foi trazido à presença de Deus, não pôde ser multiplicado sequer para a porção que eles precisavam para comer novamente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E aí, qual que é a aplicação que eu quero fazer para nós aqui? Veja, toda vez que nós vamos falar aqui de alvos, nós vamos falar de projeto agora. Nós olhamos para nós mesmos, eu vejo aqui, entre nós, por exemplo, eu desafiei a rede de adultos, por exemplo, a pensar em alvos. E os irmãos vieram bem tímidos, e eu estou respeitando a timidez dos irmãos. Mas veja, muitas vezes nós somos tímidos para pensar em coisas porque nós pensamos na nossa habilidade humana. E talvez você
acha que a sua timidez seja a humildade. Mas a sua humildade, muitas vezes aquilo que está escondido na carcaça da humildade, na verdade é uma falta de fé e de disposição de trazer a Deus o pouco que você tem, para que Ele faça do pouco que você tem algo que vai alimentar dezenas e milhares de pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? O que eu tenho, pastor? Você tem uma boca falante, você tem 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pernas que caminham, 2 braços, você tem uma inteligência, você tem uma habilidade que Deus te deu. Cada um de nós temos um talento. O Senhor tem dado para todos nós aqui. Talvez você olhe para você mesmo e você fale assim: Senhor, quem eu sou? E eu digo para você quem você é. Você é um filho amado do Senhor, chamado para realizar uma grande obra, a quem o Senhor confiou grandes promessas. E nós estamos aqui reunidos porque o Senhor tem nos escolhido para fazer a diferença lá em Granja Viana, para fazer a diferença lá no Parque das Américas em Mauá, para fazer a diferença lá em Osasco Centro, para fazer a diferença lá em Mateus Leme. Mateus Leme não tem nenhuma igreja que tem trabalho kids. Mas deixa eu desafiar você a algo. Não vai começar achando que você vai reunir 5 crianças, não. Sonhe com a cidade inteira. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Talvez você sonhe aqui, eu vou reunir as crianças aqui dos meus 2 vizinhos. É uma grande obra para o Senhor. Mas sabe qual é o problema de pensar pequeno? Que todo mundo que pensa pequeno só olha para o que você pode fazer. Se você sonha grande, a primeira coisa que vem à sua mente é o seguinte: o quanto você não pode chegar até lá. E nós precisamos disso para nos levar para a oração, para nos levar para o jejum, para nos desafiar a conhecer a palavra, para nos desafiar a crescer além do meu limite, entendeu, Robson? Senão nós vamos ficar olhando para nós mesmos e vamos falar assim: pastor, nós vamos fazer sim, mas você sabe, eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe, eu tenho um filho pequeno, minha esposa é brava, trabalho muito, de sábado e domingo inclusive, me canso fácil, se o horário termina mais tarde, minha mãe briga. Se acontece algo errado, eu me desestabilizo. Eu com frequência fico desesperado. Eu me descompenso. Eu choro, que eu me sinto até ridículo, tanto que eu choro. E aí alguém vai dizer assim para mim: sabe, eu acho que eu não fui chamado para uma grande obra. Presta atenção, você foi chamado para uma grande obra. A questão é que um pãozinho precisa ser colocado na mão daquele que é especialista em multiplicar. Não ouvi nenhum amém, nenhum glória a Deus. Nós precisamos ser aqueles que têm fé para entender que o meu pequeno pão, eu estou falando para mim também. Eu sou um pequeno pão dormido. Mas eu estou na mão do mestre, aquele que é especialista em usar aqueles que não são, aqueles que não têm, aqueles que não podem. E aquele que pode fazer de nós grandes coisas. Amém, irmãos? As promessas são dadas a nós mesmos, é nós, o Senhor não vai usar outros. Houveram alguns momentos da minha vida que eu fui olhando para mim, e eu vi muita gente boa indo embora, se levantando e desistindo. Eu falei: vai ficar só eu sozinho. Eu achei que eu ia ter um coadjuvante aqui do meu lado. E eu olhava para mim e falava: Senhor, eu não vou dar conta aqui de caminhar com o pastor Dênio. Senhor, eu não vou dar conta dos desafios que o Senhor está me fazendo. Senhor, eu sinto medo das coisas que o Senhor tem dito que é para eu fazer. Senhor, eu me desespero, eu me descompenso. Senhor, eu choro. Senhor, eu peco. Os irmãos estão ouvindo? Mas a grande questão é nós deixarmos de olhar para nós, então olharmos para Jesus e entendermos que, olha, Senhor, posso ser quem eu sou. Mas uma coisa eu tenho entendido: eu estou escondido na justiça do Senhor Jesus. E se o Senhor me chamou, é o Senhor quem vai confirmar toda a boa palavra que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. É o Senhor quem vai fazer coisas grandes em cima desse bagaço que eu sou. É o Senhor quem vai me tornar alguém grande, se interessa para a tua glória me tornar alguém grande. É o Senhor que vai me usar. É o Senhor que vai aumentar a minha célula.
É na força do Senhor que eu vou levantar um líder em treinamento. É em oração que o Senhor vai me dar uma nova casa para eu me reunir. E se nós dependemos de Deus dessa maneira, se nós estivermos perseverando em acreditar que o Senhor Jesus é aquele que é expert em fazer coisas sobrenaturais, coisas impossíveis, daqueles que não são, não podem, não tem nada, nós vamos ver o Senhor realizando uma grande obra. E esse aí é o primeiro texto que eu queria dizer para os irmãos que eu pensei. A segunda coisa que eu estava lembrando são todos os textos que os irmãos conhecem. Essa aqui é uma alusão que eu queria fazer, uma inferência aos irmãos, são jovenzinhos no nosso meio. Você que é menor de 18 anos no nosso meio. Porque talvez que você que é novinho no nosso meio vai falar assim, não, mas eu sou tão jovem ainda. Eu sou tão pequeno, eu sou tão novo ainda. Agora, eu acho interessante que olha o que a Bíblia diz nesse texto de 1 Samuel 17:17. A Bíblia, se você olhar na sua Bíblia em casa, nesse primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a Bíblia está narrando que Jessé tinha 12 filhos, ou 10 filhos. Eram muitos filhos. Os irmãos gostaram do pastor esquecendo quantos filhos eram. Aleluia. Eu te desafiando a abrir o celular aí e achar o número de filhos. Mas preste atenção aqui em mim. Jessé tinha alguns filhos. Eles foram todos para a guerra. O catatauzinho ficou em casa. A Bíblia estima que Davi tinha por volta de 17 anos nesse momento aqui, ó. Chegou na hora do almoço, os irmãos lá na guerra, no campo de batalha, o Senhor chama Filipe, o catatauzinho, e fala assim, Filipe, vem aqui. Eu quero que você leve a marmita lá para os seus irmãos. 8, obrigado. 8 irmãos, 8 com Davi. Muito bem. E aí chama aquele catatauzinho e te dá uma tarefinha desse tamanho. O pastor fala assim, olha, meu filho, me ajuda nisso aqui, ó. Talvez que o pastor pede para você fazer, ó, me ajuda na mídia aqui, ó. Recepciona alguém ali na porta. Meu filho, lá na sua cela, você agora vai ter o encargo de receber as pessoas. Então eu quero que você chegue meia hora mais cedo. Você venha bem trajado, perfumado, com os dentes escovados, e o seu encargo é atender as pessoas na porta de um sorriso. Você já vai colocando as pessoas para dentro dizendo, seja bem-vindo em nome de Jesus, essa vai ser a melhor cela da sua vida. Sabe qual é a questão, irmãos? Às vezes nós desvalorizamos tarefas simples. Nós desvalorizamos coisas simples. Nós nunca vamos achar que um pãozinho é suficiente para o Senhor alimentar uma multidão. E nós poderíamos ter um Davizinho, um menino de 17 anos, falando assim, pai, não me enche o saco não. Nós poderíamos ter um Davi falando assim, pai, tudo eu, só porque eu sou caçula. Meus irmãos, tudo pode ir para guerra, eu estou aqui. Meus filhos falariam assim, mais ou menos, ó. Justo agora que eu parei para jogar videogame, já não jogo videogame na semana, mas no final de semana agora tem que levar a marmita para o meu irmão. Nós desprezamos coisas simples. Nós desprezamos o pouco que nós temos. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós estamos diante da passagem onde a Bíblia relata que Davi, aos olhos de Deus, se tornou rei. É nesse capítulo 17 de 1 Samuel que a Bíblia diz que esse pequeno menino, ele chega ali no meio do arraial, onde estava acontecendo ali a batalha, num vale, e ele ouve um incircunciso gritando no meio do povo, dizendo que não ia ter batalha nenhuma, e só precisava de um soldado que tivesse coragem de derrubá-lo. Esse catatauzinho chegou no meio deles, e ainda ouviu dizer que o rei Saul daria um prêmio para alguém que derrubasse o rei. Davi, a Bíblia diz que caminha no meio do exército 3 vezes perguntando, me fala aí o que o rei ofereceu para aquele que derrubar o Golias. E contaram para ele, o rei Saul deu a mão da filha, deu isenção de impostos e acho que era um anel de honra, alguma coisa assim. 3 vezes.
Nós estamos aqui dizendo o seguinte, irmãos, na eternidade nós vamos receber aqui uma coroa. Estou dizendo que aqueles que quiserem se dispor a fazer uma célula com excelência, aqueles que tiverem a disposição de cuidar de uma criança, aqueles que tiverem a disposição de cuidar de uma célula na sua casa, você pode herdar do Senhor uma cidade inteira. Quando nós olhamos para a palavra, nós somos desafiados a amar um sujeito difícil, a dar a vida por um nó cego que chega falando mal do pastor. Nós desvalorizamos as tarefas complexas no meio da igreja. Mas são complexas porque nós achamos que é muito difícil, que na verdade tudo é muito simples. Só que nós não colocamos o coração na coisa. Nós não fazemos com que aquele pão realmente seja inserido na presença do rei. Nós fazemos as coisas muitas vezes de maneira mecânica. Fique de pé. Fiquei. Levante sua mão. Levantei. Feche seus olhos. Tá bom. Adore o Senhor intensamente. Meu sonho é a gente não ter que dirigir ninguém fazer nada. Se começar a cantar aqui, o povo deitar no chão e começar a rolar, chorando. Todo mundo. A responsabilidade de trazer ambiente de glória, sabia que é o posicionamento de cada um? Talvez alguém fale assim, o pastor não pregou muita coisa hoje. Talvez alguém fale assim, hoje a palavra foi tremenda. Mas irmãos, sabem, a unção não está sobre um, sobre outro, está sobre todos nós que queremos a glória de Deus no nosso meio. Sabe o que vai fazer com que as multidões adentrem nossa igreja? Sabe o que vai fazer aquilo que você fica lendo lá na história dos grandes avivalistas? Quando você vê que as pessoas passavam lá do outro lado da rua e elas eram atraídas para dentro do prédio, porque elas queriam participar da reunião também, o que vai fazer? Vai fazer todo um povo que tem sede pela glória de Deus. Todo um povo que está diante do Senhor. Todo um povo que valoriza cada oportunidade que o Senhor tem nos confiado de estarmos juntos, nos reunindo, ouvindo a palavra, celebrando juntos, oramos juntos. Sabe o que vai fazer? Daqui 20 minutos nós temos agora um tempo para orar. Eu vou olhar para você como você está orando. Deixa eu dizer para você, eu não vou cobrar você orar mais ou menos. Mas eu quero dizer que faz toda a revolução espiritual você orar nesse tempo que foi separado para orar de maneira intensa. Porque a questão é que Davi, ele foi chamado para levantar uma marmitinha. Mas quando ele chegou lá, ele discerniu a oportunidade de derrubar um gigante. Isso levou ele para o trono. Vou dizer, irmãos, por que nós falamos que o vencedor tem um senso de oportunidade? Porque o vencedor, para tudo que ele vai fazer, tem sangue nos olhos. Tem uma vida. Tem algo quente correndo nas veias. Não está ali para constar. Não veio, não é para não dar WO, não. Ele está aqui, está presente, veio para valer. Vamos mostrar para que viemos. Nós viemos aqui para rachar o céu e trazer a glória. Viemos aqui para trazer o reino. Viemos aqui porque fazemos a diferença. Eu vou dizer para os irmãos, eu me recuso a viver uma vida medíocre. Eu me recuso a fazer parte de uma obra que não vai tocar a eternidade. Me recuso. Não fui chamado para nada pequeno. Para nada pequeno. Mas eu quero dizer para os irmãos, não me acho melhor que ninguém. A verdade é que eu me acho é muito pouco. Mas eu conheço um Deus que tem poder de fazer grandes coisas na vida de quem não é nada. Esse sou eu. Eu descia do meu carro essa semana. Eu estou por fazer uma renúncia do meu emprego. E eu desci com meu filho do carro, Daniel, tem 9 anos. E ele foi descendo, a gente estava entrando na padaria. Eu falei assim, filho, nós vamos pertencer à maior igreja de São Mateus. Dizia para ele. E ele veio falando algumas coisas da igreja. Eu falei assim, todos, onde nós chegarmos, as pessoas, quando nós falarmos que pertencemos a Dínamos, eles vão falar, aquela igreja legal lá, que tem uma grande obra com crianças. Aquela igreja avivada, aquela igreja poderosa. É a igreja que eu visualizo na minha mente. Hoje está na minha mente. Mas eu quero dizer, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos ver a realidade disso. Porque o Senhor disse que nós somos uma igreja de milhares. Amém? Eu vejo isso em cada igreja local. Eu vejo essa realidade. Eu vejo você à frente de uma rede poderosa de células. Eu vejo isso.
A questão é se você pode ver a oportunidade de levar uma marmita para um pastor trabalhando. Se você pode entender que isso é trabalho no reino também. Se você pode fazer dessa pequena oportunidade que Deus te deu de servir, que seja um copo de água para alguém, fazer isso debaixo de temor. Isso é uma revolução espiritual. Irmãos, a obra grande é grande para quem tem um coração grande. Para quem tem uma mente grande. Para quem tem olhos ambiciosos. Os irmãos ficam escandalizados com a palavra ambição? Fica, Rogério? Que bom. Eu gosto de usar ela às vezes. Aqui tem um outro camarada que é uma história poderosa. Os irmãos sabem, eu não vou ler ela inteira não. Mas eu acabei projetando ela inteira, mas não vou ler ela inteira não. Então eu falei da multiplicação de pães. Eu falei da vida de Davi. E aqui está a história de Gideão. Gideão era um cara medroso, um cara tímido. Onde estão os medrosos e tímidos aqui? Quem tem coragem de levantar a mão e falar assim, eu sou medroso, sou tímido? Glória a Deus pela sua vida. Sabe por quê? Porque talvez numa reunião como essa, presta atenção que o Senhor vai te falar. Você pode se sentir medroso e tímido. O Senhor te chama de homem valente. Agora a questão é se você é um medroso e um tímido, mas tem um coração que tem fé para acreditar na palavra que está determinando uma nova identidade a respeito da sua vida. Se o Senhor diz que eu sou um homem valente, eu era medroso, eu era até agora há pouco, mas agora eu tomo posse dessa palavra. Os irmãos sabem, o Senhor chamou esse camarada que era tímido e medroso lá. Eu não estou dizendo, desculpa eu falar do irmão Gideão dessa maneira, mas que a maioria dos pregadores dizem que ele era homem medroso e tímido, né? Estou aqui para dizer para os irmãos que todos nós seríamos medrosos e tímidos diante do desafio que foi proposto para esse servo de Deus. Mas ouça, a Bíblia diz que tinha então lá um grande exército inimigo. E esse homem então ele foi desafiar todos os homens da cidade. E me parece que levantou 22 irmãos que queriam edificar células. Qual que é o desafio? O desafio é ganhar toda a Zona Leste para o Senhor Jesus. O desafio é a gente fechar o Parque do Carmo para a gente fazer um batismo lá dentro. Pastor, mas eu estou em Osasco. Mas vai batizar na Zona Leste. Osasco está até aqui perto. O Granja Viana que está mais longe. Amém? Mas eu estou no ABC. Mas você veio parar aqui também. Amém? E aí eu fico imaginando, irmãos, que quando ele reuniu aquele povo grande, ele ficou até de alguma maneira animado com o que aconteceria. Mas de repente o Senhor fala no íntimo de Gideão, ele fala assim, ó, muita gente, viu filho? Então você faz uma reunião e diz ao povo assim, ó, quem quiser cuidar da casa, quem tiver com medo de ir para a guerra, diga para eles que eles podem morrer, é um perigo real. Vocês estão tremendo, vocês estão fazendo xixi na calça, voltem. Estão cansados, estão com sono, está dormindo aí na cadeira, não precisava ter vindo não. Não sai com uma coisa linda na vinha, eu estou começando a ouvir os pastores, estão falando o seguinte, olha, se você não sente dizimar, não dizima. Eu falo, meu Deus do céu, os homens são corajosos, hein? Fico pensando, é um desafio lindo você dizer para a igreja, precisando do dízimo da igreja, você dizer para a igreja que a igreja é amada mesmo sem o dízimo. Você precisa do dízimo. Inclusive eu preciso dizer para os irmãos da igreja local que eu vou precisar mais dos dízimos agora, porque eu tenho que fazer um salário, irmãos, para comer e pagar minhas contas. Nós somos servos do Senhor, por isso você pode ouvir isso. Você tem um coração para ouvir isso. Que o seu dinheiro não compra o amor de Deus. Amém? Olha aqui. A Bíblia então diz que uma grande multidão volta. É a maioria dos homens. Mais de 50% deles foram. E Gideão vai orar e falar assim, Senhor, ficou bem menos gente, hein, para lutar contra o exército.
Então nos dá uma estratégia, Pai, vim aqui diante do Senhor, perguntar o que é para eu ministrar para esse povo. Qual que é a estratégia, quais são as posições, quem que vai liderar, quem que vai abrir a casa, quem que vai ser o líder em treinamento, quem que vai ministrar os cursos. Senhor, é um grande desafio, mas toda a Zona Leste, essa promessa do Senhor, olha, eu já estava achando difícil com 22, agora sobraram 10, 12, sei lá quantos eram. Ah, Pai, eu preciso mesmo do Senhor, preciso de uma direção do Senhor. Gideão, espera aí. Deixa eu falar algo para você, ainda tem muita gente, viu? Queria dizer para você, levar o povo para beber água e observar como o povo vai beber água. Sabe, irmãos, que às vezes eu fico olhando, que quem não queria participar da batalha, já teve a oportunidade de ir embora. Esses que ficaram queriam ter a oportunidade de lutar. Os irmãos já pensaram nisso alguma vez na vida? Eles queriam edificar as células, eles queriam liderar, mas aí o Senhor mostra um padrão. Agora um padrão que vem numa sutileza tão grande, que se você não tiver uma linha sensível de intimidade com o Espírito Santo, você não percebe que Ele está colocando você em prova. E novamente o que nós vemos nesse texto é o seguinte: pequenas coisas na mão da pessoa certa. O Senhor está dizendo o seguinte: no meio do povo há muita gente que peca em coisas pequenas. Imagine você que eu colocasse as pessoas para beber água aqui na Dínamo São Mateus, e eu falasse assim: olha, nós vamos ter uma aula aqui, uma capacitação para as pessoas que querem liderar a célula, para quem quer ganhar gente para Jesus, trabalhar no encontro. E aí eu ficasse lá do lado do bebedouro, ficasse olhando como você beba água. E aí eu te chamasse para nós iniciarmos nosso culto. E aí, antes de eu começar a ministrar qualquer palavra aqui para os irmãos, eu dissesse: irmãos, observei que na hora que nós estávamos bebendo água, alguns dos irmãos pegaram o copinho, vieram todo jeitosinho e abriram um negócio todo delicado e pegaram e ficaram olhando a cor da água, cheiraram, viram se está fresquinha. Se você fez tudo isso, eu queria dizer para você, você está desqualificado para edificar uma cela. Os irmãos iam taxar a gente do quê? Injusto, pastor. O que é isso? Eu nem sabia que era uma prova. Injusto, pastor. O senhor não falou que eu estava sendo provado. Injusto, o senhor não me mostrou os critérios primeiro. Você sabe que no nosso meio as regras são claras e mesmo assim as pessoas reclamam. Aqui no nosso meio, por exemplo, na Dínamo São Mateus, só tem alguns crivos, são bem poucos. Eu falo o seguinte: ó, você quer liderar uma célula, você quer participar do louvor, primeira coisa, tem que ser dizimista. Segunda coisa que eu falo aqui, ó, você tem que acreditar e praticar a visão da corte. Se você é casado, não atrapalha dizendo que não é de Deus, não. É isso aí que eu falo. E tem que ser atuante na célula. Se você não ministra na célula, você quer atrapalhar aqui fazendo o quê? Fala assim para os irmãos. Essas 3 regras aí é o suficiente para ter gente que entrar em crise, irmãos. Esses dias eu estava olhando e falei: mas só são 3 regras. O irmão tem tido uma oportunidade de fazer algo no nosso meio, ele consegue falhar em uma ainda. Faz 2 meses que o irmão não vai na célula. Olha no relatório. Eu já estou pensando em pegar esse irmão e falar: irmãos, ó, mês que vem, se não tiver, você não faz esse ano inteiro. 3 regrinhas. Agora, Gideão aqui, irmãos, eu não estou falando aqui de lei. Eu nem sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui. Vou ficar nessa loucura de imaginar que o Espírito Santo pode ministrar o seu espírito que eu estou falando. Porque na verdade estou falando de fé, de depender mesmo. Você precisa ter essa intimidade com o Senhor para perceber que você está sendo provado na hora que você está bebendo água. Quantos irmãos estão entendendo? O fato é que o Senhor aprovou ali 300 no meio deles. Esses 300, qual é o desafio desses 300? Esses 300 é o desafio de depender do Espírito para realizar essa grande obra. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu vou falar um pouquinho do projeto que nós vamos realizar esse semestre. Eu estava lá em Goiânia
nem vou ler esse último texto aqui. Esse texto aqui de Hebreus 11. Éder, eu queria que você congelasse essa tela. Esse texto aqui de Hebreus 11 fala da galeria dos homens que andaram por fé. Está congelado? Deixei congelado que eu vou ler algumas coisas aqui. Eu estava lá em Goiânia, estava ouvindo toda essa palavra sobre graça. Tem um desafio que o Senhor fez ao meu coração. Ouça, por favor. Um desafio que Ele fez. O Senhor falou muito claro ao meu coração: Márcio, estude esse assunto, ministre esse assunto, coma esse assunto, beba esse assunto, viva esse assunto, dependa da minha justiça, creia na minha graça, ache forças, recorra a mim como a sua fonte, e ensine a igreja a respeito desse assunto. É a palavra ministrada no meio da igreja que vai produzir uma poderosa revolução. Irmãos, eu estou aqui para dizer para os irmãos que nós vamos usar algumas estratégias, mas a principal coisa que nós vamos fazer esse semestre é que nós vamos estudar a palavra. Nós vamos estudar muita Bíblia, principalmente, obviamente, o Novo Testamento. E eu não sei se os pastores nas igrejas locais estão conseguindo reproduzir as palavras, mas nós estamos falando de graça, nós estamos falando de favor, nós estamos falando de justiça, nós estamos falando do Calvário, nós estamos falando das bênçãos, nós estamos falando das promessas, nós estamos falando da vida de dependência, nós estamos falando da fé, nós estamos falando da vida de oração, nós estamos falando daquilo que Deus tem reservado para a sua igreja nesse tempo. Eu estava pensando a respeito desse tema e eu pensei inicialmente em colocar alguma coisa que fosse alusivo a um tempo da graça de Deus. Mas o Senhor falou comigo, no meu coração muito claro: diga à igreja que não é um tempo, porque isso não é limitado a esse semestre. O Senhor quer nos introduzir, irmãos, numa nova dimensão de experiência com Cristo. Amém, irmãos? Eu digo para os irmãos que a maioria de nós, se não todos, e nisso eu me incluo, nós desconhecemos aquilo que Deus tem reservado e pode fazer através de nós. O pastor Dente estava falando algo comigo ali, ele me fez um único desafio. Ele falou: olha, perguntei algo para ele, ele falou: só te faço um único desafio. O único desafio que eu tenho para fazer. Todos os dias, no seu tempo devocional, lembre todos os dias da justiça de Cristo. Todos os dias. Caminhe debaixo da justiça do Senhor. Caminhe na força do Senhor. Caminhe lembrando que você não pode nada, não sabe nada de si mesmo. Caminhe todos os dias renovando seu coração nisso. Diante de cada dificuldade que você enfrentar, lembre, a solução não está em você, a solução já veio do Calvário. Você não precisa merecer nada você não precisa receber nada para receber. O Senhor te ama, lembre todos os dias. Simples essa palavra, sim ou não? Eu entrei às 40 horas de jejum ministrando para a igreja a respeito de depender, a respeito de intimidade, a respeito de oração, a respeito de devocional. Nós entramos às 40 horas na sexta-feira aqui na igreja local falando disso. Esse é o desafio do Senhor para a igreja, esse é o desafio do Senhor para nós. Eu quero dizer algo para você. Nós vamos ver grandes coisas. Nós temos grandes desafios que nós vamos fazer à igreja. Como é que nós vamos conquistar aquilo que nós vamos fazer em Cristo, pastor? Nós vamos conquistar de uma maneira muito sobrenatural, um mistériozinho que nós precisamos aprender. Dependendo do Senhor, é na força dele que tudo vai ser movido, não só nesse semestre, mas daqui para frente. Amém, amados? Essa é a palavra que Deus me deu para compartilhar com os irmãos. Amém? Mantenha a tela congelada. Então, o tema do nosso semestre, rapidamente, quero dizer para os irmãos. Queria que você lesse comigo. A igreja debaixo do favor. Diga isso mais forte, mais gostoso, mais bonito. Diga assim: igreja debaixo do favor. Amém? Nós estamos aqui nesse tempo de imersão.
Nós jejuamos até ontem, pedindo a Deus que fale aos nossos corações nesse tempo. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvimos sobre obediência e fé, ouvimos sobre trabalho kids, ouvimos sobre o poder do vazio. E eu deixei aí a minha humilde contribuição, né? A minha pequena parte sobre o favor. É o tema aqui da ministração que eu acabei de fazer. Amém? Irmãos, nós estamos nos organizando com os líderes de igreja para desafiar os irmãos a evangelizar a partir dos próximos dias. Então, todos nós somos líderes das igrejas, nós vamos usar estratégias de evangelismo. Quais estratégias que nós elegemos aqui? Nós elegemos a estratégia de evangelismo Casas de Paz. Diga, Casas de Paz. Eu não vou falar sobre a Casa de Paz, porque eu imagino que todos aqui já sabem como funciona a estratégia. Mas se a igreja estiver insegura, eu quero convidar os pastores das igrejas locais reunirem o seu povo um tempo no seu discipulado para você explicar qual é o mecanismo da Casa de Paz. De maneira bem resumida, a Casa de Paz diz respeito a um trabalho de pelo menos 4 semanas na casa de um ímpio. Uma pessoa não convertida ainda. Amém? Um amigo seu, um pai de uma criança da cela, um vizinho. Amém? O Daniel, por exemplo, o pastor Daniel, ele me disse que tem uma praça próxima ali à igreja, onde vocês vão fazer um evangelismo. E dali o desejo no coração dele é que o Senhor abra o coração de pessoas para receberem esse trabalho de 4 semanas. E nós vamos fazer 4 semanas crendo o seguinte, irmãos, presta atenção. É a igreja debaixo do favor, amém? Quem salva é o Espírito, a nossa parte é pregar. Amém? Essa é a minha pequena parte. E a minha parte é uma parte poderosa, porque a mensagem que eu levo é uma mensagem linda. A mensagem do amor do Senhor. Amém? Nós vamos usar essa estratégia de Casa de Paz. Então as Casas de Paz começam a partir do dia 6 de março. Diga, 6 de março. A partir do dia 6 de março, a partir dessa semana, nós estaremos iniciando 4 semanas na casa de um não crente. E nós vamos permanecer nessa estratégia durante 2 meses. Isso significa que o líder, por exemplo, ele vai ter espaço para fazer pelo menos 2 casas de paz. Uma que começa e termina dentro de março, uma que começa e termina dentro do mês de abril. Quantos entenderam? E ele vai desafiar um número de casa de paz lá dentro da cela. Ele vai dizer, irmãos, quantas casas de paz nós temos potencial de fazer? Nas próximas semanas, até a semana do dia 6, vocês vão contatar pessoas. Vocês vão falar, olha, na minha igreja, uma equipe de missionários, nós vamos fazer uma campanha na casa daqueles que quiserem, de oração, para abençoar pessoas, e levando a paz. Quem é a paz? Diga assim, a paz é Jesus. Amém? Então temos palavras para ministrar a esse respeito. Amém? Nas nossas igrejas locais, nós definimos que vamos começar os cursos só no dia 2 de abril. Por que queremos começar os cursos só no dia 2 de abril? Porque nós queremos trazer já novos convertidos para os cursos. Amém? Então imaginamos no nosso coração e vamos orar para que pessoas que já foram atingidas dentro da estratégia, dentro do mês de março, inclusive já passem a frequentar o prédio no mês de abril e desejem fazer cursão. Amém? Esse é o nosso desafio. Quantos dizem glória a Deus para esse desafio? E irmãos, nós vamos ter os encontros durante esse período. E no dia 24 de junho, nós vamos ter uma grande reunião aqui neste prédio com todas as igrejas locais. Menos aqui Mateus Leme, que não vai conseguir vir. Mas nós vamos fazer aqui um grande batismo. Amém? Gabriel vai fazer lá em Minas. Talvez não na mesma semana, né, Gabriel? Se você fizer numa outra, talvez a gente faz uma agenda para a gente estar lá batizando com você também. Mas a gente estabeleceu um alvo no nosso coração de pessoas que nós queremos batizar. Eu queria pedir para os discipuladores da igreja local se colocarem cada um em um banner aqui. Ó. Então, o Daniel, o Silas, o Wendel, Flávio. Silas está aí? Então quem me ajuda lá? Vai lá, Gabriel. E os irmãos vão puxar ali para a gente ver o material que foi preparado
que tem aí contando os nossos alvos. Puxem aí, por favor. Então esses alvos, amém? Vamos aplaudir o Senhor por causa desses alvos? Aleluia. Nós vamos ter agora um momento de oração por causa desses alvos aqui. Então, em todas as igrejas locais que estão aqui, nós já vamos proceder à entrega. Wendel, aquele presente que eu mandei fazer, pega lá. E nós vamos orar por esses alvos aqui. Então, nós queremos na nossa supervisão batizar 110 pessoas. Diga, no dia 24 de junho, nós vamos batizar 110 pessoas. Amém? E desse lado aqui nós temos os alvos. Então eu queria pedir para os líderes de igreja se colocarem todos nessa mesma disposição. Amém? Aqui nós temos o alvo da nossa supervisão de crianças. Amém? Diga, 450 crianças. É criança para xaxô, sim ou não, irmãos? Nós queremos ter uma supervisão poderosa aqui com o trabalho de crianças também. Amém? Irmãos, é menos desafiador do que possa parecer, porque nós já somos 300 crianças, amém? Então nós estamos nos propondo sermos mais 150 crianças nas 7 igrejas que acompanhamos. Diga glória a Deus. Nós vamos orar por isso agora também. Então estão os alvos. Ali, por exemplo, naquele pôster, naquele banner, e nesse aqui, sobre o alvo da supervisão, eles estão ali, o alvo da igreja local. Eles vão ficar aí fixados durante todo o semestre. Nos momentos em que nós retornarmos do encontro, eu não consegui preparar a arte aqui para os irmãos, mas nós vamos presentear todos aqueles que forem se comprometendo com descer as águas no dia 24 de junho. Todos aqueles que o Senhor for tocando e que decidirem se descer as águas no dia 24 de junho, nós vamos presenteá-los com uma pulseira alusiva ao batismo. Vai ser uma pulseira muito bonita, uma pulseira muito legal. Ele vai usar todo o semestre, porque nós não vamos batizar ninguém fora do dia 24 de junho. Vai receber uma pulseira de uma outra cor, mas uma pulseira semelhante, com a mesma menção do batismo e com a data. A pessoa que está aguardando aquela pessoa, aquele novo convertido que se decidiu pelo batismo. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Cada pastor da igreja local com seus líderes, a partir do momento que nós tivermos uma pessoa que se definir pelo batismo, todo o culto nós vamos, em algum momento, então aqui na igreja diz como vai ser. Depois do louvor, por exemplo, que é o momento que eu entro, falo para os irmãos se cumprimentarem aqui. A gente sempre ora de 2 em 2 na igreja local. Nós vamos dizer assim, irmãos, antes de ouvirmos a palavra, onde estão aqueles que já se decidiram por batizar? Eles vão fazer um sinal com a mão direita assim, onde está a pulseira. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós queremos fazer uma pequena oração por você. E nós vamos abençoá-los. Senhor, aqui estão aqueles que nós estamos escolhendo para o Senhor esse semestre. Nós declaramos força de perseverança. Declaramos que estão blindados no sangue do Cordeiro. E nós vamos abençoá-los todo culto. Todo santo culto. Nós vamos orar. Então nós vamos tomar 5 minutinhos do culto para orar por essas pessoas. Quantos estão entendendo? Irmãos, nós acreditamos que isso vai ser algo muito poderoso. Acreditamos, na verdade, que vamos sentir como se fosse uma onda de graça invadindo a igreja. E que a cada culto nós vamos ter, cada semana, uma nova decisão pelo batismo, até que nós completemos o alvo que cada igreja local estabeleceu. Amém? Então eu queria chamar os pastores das igrejas locais. Aqui estão os banners da Vila Industrial. Aqui a Granja Viana. Queria que os pastores ficassem aqui à frente também. Queria pedir o louvor para subir aqui. Aqui está a Igreja Mauá. Aqui está Osasco. E aqui está Mateus Leme. Amém? Amém. Nós vamos tirar um temporâneo aqui também. Aí eu fiz aqui para os irmãos também uma camiseta. Vocês podem escolher, vocês pegam agora só representativamente, mas tem os tamanhos aí, se vocês quiserem escolher. Uma camiseta como essa para nós. Amém. Tem GG. Amém.
Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém.